Boa noite, irmãos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Mais uma madrugada e eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que se encontra no livro de Atos, capítulo 27, do verso 27 ao 44. Antes que eu me esqueça, entre lá no YouTube e dê um joinha, tá bom? Se possível, inscreva-se para que estas mensagens possam chegar mais longe possível. Eu não vou ler o texto para que não se alongue muito, mas você pode lê-lo em casa. E eu quero compartilhar com vocês, baseado neste texto. A vida, ela não é feita apenas de vitórias. Não é feita apenas de vitórias. Porque nem sempre nós estamos em maré mansa. Pelo contrário, nós enfrentamos tantas tempestades na nossa vida, meu irmão, que às vezes nós naufragamos. Nós precisamos reconhecer que nem sempre as coisas são como nós desejamos. Este texto aqui de Atos 27, ele é um diário de bordo, posso dizer assim, onde se registravam tudo o que acontecia em uma viagem. Conta a história desse naufrágio, o naufrágio de um navio de prisioneiros. Entre eles estava o apóstolo Paulo, que ele iria ser julgado por César em Roma. Aquela viagem, ela parecia ser a última da vida de Paulo, que também estava por um fio, mas Deus o colocou ali para abençoar aquelas vidas e salvou a todos. A vida de um cristão, nada dá errado. Aparentemente pode ser que dê errado, mas na realidade nada dá errado. Sabe por quê? Lá em Romanos capítulo 8, verso 28, e eu creio na palavra de Deus, diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. Você crê desta forma? Você crê que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus? Eu creio desta forma e eu creio que você também crê desta forma. Por isso é importante saber que o que nós devemos fazer quando as coisas parecem dar errado. Mesmo amando a Deus e confiando que o Senhor pode mudar todas as coisas. Naufrágios nada mais é do que tribulações. São crises que enfrentamos em nossas vidas, onde nós, na realidade, nós acabamos perdendo muito. Sempre perdemos, isso é uma verdade. Mas o Senhor pode mudar. Nós devemos lutar para salvar as nossas vidas. Então eu faço uma pergunta para você. Você se sente uma pessoa que está naufragando? Você se sente uma pessoa assim? Então, faça como fizeram no verso 29 deste texto do capítulo 27. Lancem da popa 4 âncoras. A âncora, ela representa algo que dá firmeza e força. Quando o navio ele precisa parar para descansar e garantir a sua segurança, então são lançadas as suas âncoras. Existem momentos que nós precisamos ancorar a nossa vida. Nós precisamos ancorar a nossa vida para poder firmar em meio a alguma tempestade que estamos enfrentando. O apóstolo Paulo, ele foi usado por Deus, sabe para quê? Para tomar algumas atitudes. Atitudes essas de firmeza em meio a uma tempestade. As 4 âncoras que foram lançadas podem ser representadas da seguinte forma. Vamos dizer assim, a primeira âncora é a âncora de oração e jejum. Mas bispo, âncora de oração e jejum? Sim, é âncora de oração e jejum. No verso 29 e até o 33, você vê que aquela viagem ela foi marcada por um tempo de jejum.
E todos ficaram sem comer, mesmo passando por toda aquela tempestade, ao ponto de Paulo pedir 2 vezes que se alimentassem para se fortalecer. Depois, eles lançaram as âncoras em atitudes de oração. Você também precisa lançar essa âncora de orar. Jesus disse que existem situações que só se resolvem com jejum e oração. Sem dúvida, a oração é uma âncora que nos traz firmeza, que nos dá segurança no meio das tempestades. E a segunda âncora que eu gostaria de compartilhar com vocês é a âncora da coragem. Muitas vezes nós não temos coragem para enfrentar um problema, para enfrentar uma tempestade. Quando você olha no verso 30 ao 32, você vê que estavam procurando os marinheiros, e os marinheiros queriam fazer o quê? Fugir do navio. Quando a tempestade ficou violenta, a primeira coisa que os marinheiros fizeram foi lançar os botes salva-vidas. Para quê? Para fugirem. Contudo, Paulo os alertou para que não poderiam fugir do barco, porque se o fizessem, todos morreriam, pois todos precisavam estar unidos para salvarem suas vidas. Então, obedientemente, o que eles fizeram? Eles cortaram as cordas dos botes. Eles cortaram as cordas daqueles botes salva-vidas e deixaram que esses botes fossem embora no mar. Esta foi uma grande atitude de coragem. Muitas vezes, quando nós passamos por provações, o que nós procuramos fazer? Nós procuramos fugir, não é verdade? Mas, se lançar ao mar em meio à tempestade, é aceitar a derrota covardemente. Se a família passa por lutas, o melhor é se unir. Unidos, nós conseguimos vencer. Juntos, nós conseguimos vencer as tempestades. Fugir é como se todos fossem perder. A melhor opção é se ancorar corajosamente para salvar suas vidas. A terceira âncora que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é a âncora da comunhão. Porque mesmo com aquele barco balançando, água entrando por todos aqueles lados, o apóstolo Paulo, ele teve condições de ministrar a Santa Ceia com os tripulantes. Imagina só, né? Foi preciso, acho que, muito equilíbrio para fazer isso. Em meio à tempestade, nós podemos perder muitas coisas, mas nunca devemos perder a comunhão com Deus. Nada é tão importante, nada pode ser mais importante quanto a sua vida com Jesus. Deixe tudo, mas nunca abandone a sua fé. Aprenda a agradecer a Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, disse: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para conosco. Então, se Deus tem essa vontade que devemos dar graças, por que não vamos dar graças a Deus? Em tudo dai graças. A quarta a âncora que devemos ter é a confiança. Porque no verso 38, o que eles fizeram? Eles aliviaram o navio, lançando todo aquele trigo que estava naquele barco ao mar. Depois deles se alimentarem, eles começaram a jogar ao mar tudo que estava no navio, inclusive os mantimentos que tinham. Esta foi uma atitude de fé. Acreditavam que seriam salvos e não precisariam mais daquela comida, pois Deus lhe traria o quê? Provisão. Jeová Jireh, o Deus da provisão. Como de fato aconteceu, Atos capítulo 28. Confiar em Deus é uma âncora que nos traz firmeza em meio à tempestade. Pois a fé, eu quero dizer para vocês, e está em Hebreus 11, verso 1, é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Isto é a fé, e é impossível agradar a Deus sem fé. Então entregue tudo a Deus, confiando que o mais Ele fará. Quando Jesus precisar de firmeza em meio à tempestade,
Aliás, quando você precisar de firmeza em meio à tempestade, lance a âncora da oração, da coragem, da comunhão, da confiança, para sustentar a sua vida e te salvar do naufrágio. Você precisa de firmeza? Ancore sua vida em Deus. Levante as âncoras, então. Levantando as âncoras, o momento de levantar as âncoras significa que já tem a segurança necessária para continuar a navegar. Ou então, que você não há mais nada a fazer, a não ser se deixar levar para a maré que os levou para uma praia. Em muitas tempestades da vida, quando não há nada para fazer, melhor é descansar. O Senhor, Ele nos dá livramento. Se não tem nada que se possa fazer, então não faça nada. Só confie em Deus. É esperar o tempo certo, porque há tempo para tudo debaixo do céu. Quando o barco foi lançado pela correnteza e ficou preso na praia, todos ficaram sem saber o que fazer. Então o que eles fizeram? Esperaram a hora certa. Quanto mais tempo eles ficassem no navio, era melhor. Era melhor para a sua saúde. Mas o momento que o navio começou a ser quebrado pelas ondas gigantes que vinham, invadido pelas águas, eles pularam ao mar. Então houve um momento certo para eles pularem ao mar. A precipitação é um perigo em momentos de tempestades. Muitos morrem afogados depois de nadar e morrer na praia. Por isso, meu querido, minha querida, é importante a hora certa de agir. A pressa não ajuda em absolutamente nada. Quando é preciso esperar o tempo de Deus, espere o tempo de Deus. Nós precisamos priorizar as vidas. Era costume de navios, de escravos, de prisioneiros, que se acontecesse alguma dificuldade, era necessário matar todos os presos para que eles não fugissem. Mas Deus colocou no coração daquele centurião o desejo de preservar a vida de Paulo e de todos os outros. Muitos naufrágios acontecem com lares que cuidaram mais do trabalho do que dos filhos. Quando nós passamos por perdas, nós não devemos nos preocupar com as coisas materiais, e sim com a vida, saúde e família. O restante nós podemos conseguir novamente com a ajuda de Deus. Nós devemos nos esforçar o máximo possível. Quando viram que tudo estava no fim, cada um teve que lutar por sua própria vida, se agarrando em alguma coisa. Então, deste modo, todos se salvaram. Se alguém não fizesse a sua parte, certamente morreria. É muito difícil, meu irmão, minha irmã, quando vemos alguém afundando, naufragando, mas não faz nada para ajudar a si mesmo. Se você naufragou, então nade para salvar-se. Cada um deve lutar por sua salvação, orando e trabalhando. Se a tempestade está muito difícil de ser vencida e você percebe que não adianta mais nada, não adianta, levante as suas âncoras e deixe Deus dirigir a sua vida para onde Ele quiser. Para isso, meu querido, é preciso descansar em Deus. É preciso esperar o tempo certo. É preciso priorizar a sua vida, a sua família e se esforçar o máximo possível. Você já levantou as suas âncoras? Deixe Deus agir em sua vida. Pai eterno, Pai querido, abençoe essas vidas, ó Pai. Abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor tome conta. Porque Paulo passou por 3 naufrágios, ó Pai. Mas passou muitas perdas e tribulações que também sobreviveu. Então eu peço a este povo, ó Pai, lance as suas âncoras no tempo que precisar de firmeza, através da oração, através da coragem, através da comunhão e a confiança em Deus. Depois, você poderá levantar suas âncoras para descansar em Deus, e esperar o tempo certo, priorizar sua vida e se esforçar o máximo possível. O importante, meu irmão, minha irmã, é se você saiu ganhando
ou se você saiu perdendo. Isso não é tão importante, não. Se você saiu ganhando, se você saiu perdendo. O importante é que você permanece na presença do Senhor, que sua vida, a salvação da sua família são mais importantes que tudo. Todas as outras coisas não são mais valiosas do que a sua família, do que a sua vida. Você vai sobreviver, eu creio. Pai, abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite.